amor, eu quero agradecer. Irmão, o salvo nutre dentro de si uma gratidão que ele não tem nem como mensurar. A gratidão por ter sido salvo. Um miserável pecador como eu, o Senhor me escolheu e me salvou. Isso faz parte do que eu estou dizendo. Conversão é mudança radical. Pai de amor, eu quero agradecer pelo perdão, motivo para te louvar. Louvar é engrandecer o Senhor, exaltar, magnificar. Minha vida e todo o meu ser eu quero te consagrar. Chegamos a imaginar, Senhor, o que a nossa mente nem consegue alcançar, mas chegamos a imaginar o dia em que diremos: é esse o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, que me elegeu na eternidade, me chamou no tempo oportuno, me justificou pela sua justiça, me deu a dignidade do seu filho para que eu também fosse um filho adotado, e agora me santifica para que eu chegue na glória, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como o Senhor mesmo diz. Então o Senhor mesmo nos santifica para nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, logo no início. Logo no início, nós vamos ler
o capítulo, quando a gente fala nesse versículo aqui, nós vamos ler no capítulo 1, só os versículos 16 e 17. De vez em quando fala nisso aqui, de vez em quando. Os capítulos 16 e 17, o apóstolo dizendo lá aos romanos, esta carta aos romanos, a Bíblia toda, vocês sabem que é a palavra de Deus, um livro precioso, mas algumas partes da Bíblia, para nós, para a nossa compreensão e para o nosso ensino, são mais preciosas, digamos. Essa carta aos romanos é preciosíssima, né? Carta aos romanos, aos Efésios, aos Gálatas, todas as cartas, mas essas são cartas mais doutrinárias. Então essa aqui, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele está citando aqui Abacuque, que ele também cita lá em Gálatas, ele também cita esse versículo. Então, irmãos, o que é que nós queremos falar hoje? Sobre a coragem. Hoje de manhã, o presbítero Daniel, dando aula aqui, falou sobre isso. Os primeiros evangelistas, que foram os apóstolos, tudo morrendo de medo lá dentro de uma casa, até receber poder. Quando receberam poder, ficaram destemidos, desassombrados e morreram, todos eles, por causa da pregação. Que coragem é essa? Poder de Deus. Então a gente quer falar sobre isso, a coragem para pregar e para testemunhar o Evangelho, porque às vezes nos acovardamos e temos vergonha de pregar o Evangelho, e às vezes sentimos vergonha do Evangelho por causa do testemunho de muitos irmãos, inclusive pastores. Isso nos envergonha. Essa semana agora aconteceu isso. Os dois casos. Então, irmãos, como Deus ordenou a Josué, o que eu já ouvi de pregação falsa nesse texto de Josué, lá no capítulo 1 logo, versículo de 6 a 9. Ser forte e corajoso, Josué. Que eu já ouvi de pregação, ser forte e corajoso, Deus vai te abençoar. É mentira, não é isso que está dizendo lá. Lá está dizendo ser forte e corajoso para obedeceres essa palavra. Ser forte e corajoso para não te desviarem dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, ou seja, se você tiver coragem de obedecer essa palavra, aí você fará prosperar o seu caminho. É esse o ensinamento lá. Eu nunca ouvi um pastor pregar correto nesse texto. Todos eles dizem, ser forte e corajoso, lute, batalhe esse ano, principalmente final de ano. Deus vai lhe abençoar esse ano. Isso é mentira. Não é isso que o texto está dizendo. Então isso dá vergonha na gente, isso dá vergonha. Eu fico com vergonha do mesmo. Meu Deus, é falsa a pregação. E os irmãos tudo aí, que coisa linda. Eu ouvi essa semana uma pregação de um pastor nosso, falando sobre amizade, como é bom ser amigo, como é bom ter amigo e tal. Totalmente psicologizada. É o que eu fiz dizendo aqui, é pregação terapêutica. Até usa um versículo. É melhor serem dois do que um, está lá em Eclesiastes, porque se um cair, o outro levanta. Mas peraí, o cidadão não falou de Deus, ele não falou nada, o poder do Evangelho, ele falou em você, ser amigo, você ter amigo, isso é muito bom. Isso aí qualquer religião ensina. A psicologia ensina isso, não tem nada a ver com o Evangelho, necessariamente. Eu fiquei com vergonha de, mas meu Deus do céu, que pregação linda, todo mundo vai achar lindo isso. É falso. Isso aí qualquer psicólogo ensina, qualquer religião ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho é o poder de Deus, como a gente viu aqui. Aí tive outro caso, recebi uma série de áudios de pastores brigando, se insultando, e eu não quero mais nem olhar para a sua cara. Eu digo, mas que é isso, meu Deus? O que é isso? São pastores. Então repare, o Evangelho, ele pode lhe envergonhar, porque você tem vergonha do Evangelho diante da cultura, que é o caso da igreja, em grande parte hoje, especialmente dos jovens. Ou pode nos envergonhar por causa do testemunho de alguns irmãos, ditos irmãos, inclusive, e principalmente pastores. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de ter vergonha por causa do Evangelho. Eu já contei para vocês, uma vez eu estava num banco, conversando com o gerente
Não era o Banco do Brasil, era um outro banco. Eu estava conversando com o gerente. Aí passou um cidadão por trás da gente, que eu escutei. Pá, 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 aquela arrogância, aquele pisar no chão. Aí o gerente estava de costa, porque ela passou atrás. Aí, safado. Aí quando eu olhei para trás, era um irmão da minha igreja. Eu nem disse para o homem que ele era meu irmão. Como é que eu vou dizer? O cara conhecia um safado, trambiqueiro. E detalhe, ele era um cara muito bem quisto na igreja, assim como o pastor e tudo. Mas meu Deus do céu. Eu nem disse. E rapaz, não, esse cara é meu irmão. Meu irmão o quê? Não é meu irmão coisa nenhuma, coisa testemunho. Então, irmãos, a gente tem que ver quantas vezes a gente tem vergonha do evangelho, inclusive por causa de coisas certas. Os jovens, eu falei, os jovens especialmente. Os jovens crentes, na maioria dos casos, têm vergonha de dizer aos seus colegas, por exemplo, que são virgens. O jovem com 18, 20, 19, 20, 21 anos, ele tem vergonha de dizer na faculdade que ele é virgem. Porque se ele disser, ele vai ser ridicularizado por todo mundo. Isso é ter vergonha da verdade. É ter vergonha da decência. É ter vergonha da palavra de Deus. De igual modo que dizer que é crente e viver de forma incoerente, no lugar onde estuda é o mais mal comportado, é o mais palhaço. Isso é crente, por exemplo. Ou no emprego é o pior funcionário, isso é crente. Eu tive a oportunidade de, na igreja, funcionários que eu conheci do Banco do Brasil, péssimos funcionários. Um dia o cara me aparece na igreja dizendo que é crente. Digo, e tu é crente? Então, irmãos, a gente precisa ver isso. A gente nem pode ter vergonha do evangelho por causa das pressões, digamos assim, do mundo que jaz no maligno. E nem é para ter vergonha do evangelho por causa de maus testemunhos de irmãos, ditos irmãos, que aí é muito pior do que ter vergonha do evangelho, aí é envergonhar o evangelho. Alguns irmãos, e eu já ouvi isso aqui, por ignorância ou por desfaçatez, botam culpa, digamos assim, não, é a época, é o mundo de hoje. É o mundo de hoje, pastor. Que mundo de hoje o quê? O mundo de hoje é diferente de quê no mundo de Adão e Eva, com relação ao pecado? O mundo de hoje, pastor, nesse tempo aqui que o apóstolo escreveu, a cultura helenista, para quem não sabe, como eu estou dizendo, às vezes é a ignorância pura da história. Nesse tempo que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, a cultura helenista, que é a cultura grega assumida pelo Império Romano, a cultura helenista, ela era altamente, digamos assim, culta em alguns aspectos. A filosofia grega associada à devassidão romana não era nada favorável aos cristãos. Por isso, irmãos, para dar exemplo aos crentes de Roma, Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Ele vivia preso, apanhando. Era poderoso, virou como se diz aqui na Paraíba, um lascado. Vivia preso, apanhando, passando fome, frio. Mas não me envergonho, não. Eu não me envergonho disso, não. Mesmo que fosse totalmente contrário à cultura romana, o que ele ensinava a essas pessoas aqui, a fim de que esses novos cristãos seguissem o seu propósito de a vida mudou, vocês agora são crentes, vocês são outras criaturas, como nós lemos aqui, vocês agora são da família de Deus. Inclusive é esses mesmos romanos aqui, irmãos, que no início ele, é uma beleza, a igreja é uma beleza. Pois é, mas é esse mesmo Romanos aqui, no capítulo 2, um pouquinho adiante, capítulo 2, versículo 24, Romanos ele tem uma parte que ele escreve exclusivamente aos judeus, outro pedaço que ele escreve exclusivamente aos gentios, da mesma igreja. A igreja tinha judeus e tinha gentios. Então os judeus, ele diz aqui no versículo 24, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quer dizer, o nome de Deus estava sendo envergonhado entre os gentios por causa de vocês, judeus.
Então Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha não. E vocês estão envergonhando o Evangelho com o seu comportamento aí. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Como não há nada de novo sob o sol, já dizia o grande Salomão, o Evangelho continua contra a cultura, como era contra a cultura lá no tempo de Paulo e Jesus e os apóstolos. Totalmente contra a cultura. E muitos que se dizem crentes, em muitas situações, têm vergonha de professar o Evangelho, ou o que é pior, falsos crentes, falsos pastores envergonham o Evangelho com a sua pregação falsa, ou com o seu comportamento totalmente diferente do comportamento de uma nova criatura, causando vergonha ainda maior ao Evangelho do Senhor. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Ela diz que é crente. E o que nós precisamos, irmãos, então, para ter coragem, a coragem do Evangelho, a coragem tanto de pregar como de testemunhar. Quem prega é pregador, crente testemunha. Se puder pregar com palavras, pregue, se foi preparado para isso. Então nós podemos ver aqui, irmãos, em primeiro lugar, que o ensino e o exemplo do apóstolo Paulo, eu não me envergonho, meus amigos, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus. Eu estou investido no poder de Deus. Cultura devassa romana, isso não me assombra. Cadeias, isso não me assombra. É o tudo posso naquele que me fortalece, que ele mesmo escreveu também lá aos Filipenses. Então, irmãos, olhem só. Ele está dizendo aqui, como ele diz logo no início da carta, que os eleitos e amados de Deus, né, os eleitos e amados de Deus, chamados e separados pelo Evangelho e para o Evangelho, precisam saber, em primeiro lugar, qual é a força que eles têm para testemunhar desse Evangelho, seja pregando com palavras, quem for pregador, seja testemunhando como crente. Um jovem tem a coragem de dizer na universidade, eu sou virgem, e eu estou me guardando para a minha esposa, que Deus vai me dar no tempo certo, eu oro por isso. Qual é o jovem dentro de qualquer igreja que tem coragem de ser assim? Você vai encontrar um em alguma igreja. Em alguma igreja pode ser que você encontre um. Porque foi ensinado pelo seu pai, pelo seu pastor, para levar essa vida. E, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, se ele for eleito e chamado e separado, aí ele vai ter poder para dar esse testemunho. Senão, ele não vai dizer. Mas não vai mesmo. Ele vai cantar de galo e que nem os outros. Ah, peguei não sei quem, fiquei com não sei quem, peguei não sei quem. É isso que ele vai fazer. Igualzinho os outros. Os verdadeiros crentes, irmãos, precisam saber que poder é esse para eles testemunharem. Os verdadeiros crentes, repito, tanto aqueles que pregam, seja lá no tempo de Paulo, como no nosso tempo, eles têm que estar investidos no mesmo poder. O poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, o conhecimento do Evangelho. Precisam ser corajosos, porque como ensina Paulo, aliás, como ensina João, ainda ontem eu conversei isso com Paulo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, quem é esse amor? Deus é amor, lá em João mesmo, 1 João 4, versículo 8, Deus é amor. Pois é, esse perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4, 18. Observe que no início da carta, no versículo 1, eu já falei aqui, o apóstolo se apresenta como servo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse servo que ele fala aqui é escravo mesmo, não é servo como a gente conhece hoje, que é empregado assalariado. No caso dele lá, esse servo aqui era escravo mesmo. Porém, irmãos, longe de ser uma condição humilhante, porque qualquer escravo vocês sabem que é humilhante, ele se apresenta como servo, escravo de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, como qualquer escravo faz a vontade do seu Senhor. Por isso que ele chama Jesus de Senhor o tempo todo. Era Senhor mesmo. Então, antes de ser uma condição ultrajante, muito pelo contrário, ela dignifica o pregador. Ele me chamou, ele me separou para o Evangelho, que é nada menos do que o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, os ensinamentos são muito profundos. A gente tem que estudar isso e não apenas ouvir ou ler. Qual é a profundidade disso? Como Paulo diz lá em Efésios, para que vocês saibam qual é a profundidade, qual é a altura, qual é a largura. A gente tem que estudar para perseverar, como foi ensinado hoje aqui de manhã, Efésios 2:42. Olha o ponto de partida, na doutrina dos apóstolos, que foram os mestres da igreja. Não foi Jesus o mestre da igreja, Jesus ensinou a eles, para que eles ensinassem a igreja. Então, irmão, nós temos vindo aqui. Esta foi uma grande honraria concedida ao apóstolo. Precisamos observar que aqui, ele está falando dele como apóstolo. Ele está falando dele, foi ele que foi chamado, foi ele que foi separado para o evangelho, ele está falando dele. Mas está ensinando aos irmãos dessa igreja como devem ser testemunhas do evangelho. Portanto, observadas as comissões de cada um, apóstolo, pastor, irmão da igreja, sabemos que todo verdadeiro crente possui credenciais de servo de Deus. Como nós vimos aqui, de agora, membro da família de Deus. Você não é mais estranho, você agora é da família de Deus. Seja ele apóstolo, seja ele pastor, seja ele membro da igreja, seja o que for. Você agora é filho, é servo de Deus. Você é vocacionado por Deus, foi chamado por Deus. Se foi para o ministério da palavra, muito bem. Se foi para o ministério de oração, muito bem. Se foi para o ministério de serviço, diácono, muito bem. Como Pedro diz na sua carta, cada um sirva conforme o dom que recebeu. Se for o dom de palavra, de acordo com os oráculos de Deus. Se for o dom de serviço, na força que Deus supre. Então, irmãos, neste sentido aqui, todo crente no mesmo poder, observadas as comissões que foram dadas por Deus, é Deus quem distribui conforme a capacidade de cada um. Lembram? Deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a outro, conforme a sua capacidade. Foi Deus quem deu a quantidade de talento a cada um, conforme a sua capacidade. E ele diz, vai ser cobrado exatamente pelo que eu dei. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, irmão, nós precisamos saber disso. O crente precisa ser corajoso para testemunhar o evangelho, mesmo que o mundo lhe seja contrário. Aliás, essa versão do mundo ao evangelho, ao contrário de nos assombrar, deve gerar uma, digamos assim, uma disposição firme, que nem aconteceu com os apóstolos lá no início. Estavam tudo morrendo de medo dentro de uma casa. Quando receberam o poder do Espírito Santo, ficaram desassombrados, a ponto de morrer todos eles. Pois é, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. Por quê? Porque o poder que está em nós é o mesmo poder que estava em Paulo. Observadas as comissões dadas a cada um. Olha, irmãos, essa versão ao Evangelho, não apenas no pregador, como foi o caso de Paulo, mas em todo crente, é o mesmo poder, é o poder de Deus que salva. Paulo chegou a dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, com tudo quanto é surra, pisa, cadeia que ele pegou, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele recebeu uma comissão para pregar o Evangelho. Você não recebeu essa comissão? Membro de igreja não recebeu essa comissão. Ele recebeu a comissão para ser crente, para ser santo. E ele tem que testemunhar isso. Qual é o poder que foi dado a ele para testemunhar numa universidade? Eu sou virgem. Eu me preparo para a minha esposa, para o meu marido. É assim que o meu Deus me ordena. Quem é o crente que é corajoso para fazer isso? Os pais ensinam isso aos seus filhos? Se o mundo é corrompido, irmãos, é claro que ele precisa ouvir a pregação do Evangelho chamando ao arrependimento. A Bíblia nos diz isso. Acontece
que se o mundo é corrompido, ele também precisa, além de ouvir a palavra de um pregador, ele precisa também ver o evangelho testemunhado na vida de crentes. É bom lembrar que para cada pregador tem um monte de crentes. Então repare, pregador só tem um. Digamos assim, numa igreja com 3.000 membros. Então tem um pregador para pregar e tem 3.000 membros para testemunhar. Ah, se fosse verdade. Ah, se esse povo fosse crente. Irmãos queridos, tem muito mais irmãos para viver de acordo com os ensinamentos de um pastor, conforme Deus deu a cada um esse dom. Esse é o único método ensinado e ordenado pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Ah, mas os tempos são diferentes, a igreja criou um bocado de regra aí que não está na Bíblia. Pois essas regras estão erradas, todas. Não vem de Deus, Deus não mandou isso. Foi a igreja que inventou. E a igreja quem? Para inventar alguma coisa. Quem mandou ela inventar alguma coisa? É por isso que a igreja tem essa beleza. Na sua época, Paulo afirma em Colossenses 1:23, ele afirma em outro lugar, não lembrei de procurar. Mas ele afirma que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do sol. Isso é uma hipérbole? Provavelmente. Mas o que ele quis dizer é que todo mundo viu o evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Todo mundo viu o evangelho. Obviamente, isso envolve o testemunho de crentes, porque não tinha pregador para ir pregar no mundo inteiro. Nós vimos hoje de manhã aqui, os apóstolos pregaram ali em Jerusalém, tinha uma multidão ali do mundo inteiro, diversos países. Pois é, eles saíram, quando voltaram para suas terras, pregando o que eles ouviram lá de Pedro. Quando Paulo chegou nos lugares onde ele pregou, já tinha gente lá que tinha escutado essa história, digamos assim. Já tinha gente convertida. Já tinha gente com facilidade de entender o que Paulo estava pregando, porque ele já ouvia isso. Ou seja, repare que o evangelho foi pregado no mundo inteiro, não foi por apóstolos, não, que eles não tinham condição de ir no mundo inteiro. Testemunhas, pessoas convertidas lá em Jerusalém, por exemplo, no dia da pregação de Pedro, Atos 2. Aqui no capítulo 8 mesmo, versículo 8 do capítulo 1, ele diz: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. O testemunho desses irmãos romanos era conhecido em todo mundo. Obviamente isso aqui também é uma hipérbole. Capítulo 16, versículo 19, eu anotei aqui, quando estava estudando. Pois a vossa obediência está umbilicalmente ligada à fé, à conversão verdadeira. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Lá em 1 Tessalonicenses 1:8, rapidinho para os irmãos, ele diz assim: porque de vós, Tessalonicenses, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, a pregação não era só pela boca de pregadores, era pelo testemunho dos irmãos. É disso que Paulo está falando aqui. O poder de Deus, aliás, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque o justo viverá pela fé. Ele vai testemunhar isso. Então, irmão, lembrando para vocês, em primeiro lugar, o crente precisa saber qual é a força que está nele para ele poder testemunhar, pregar, se for preciso. Em segundo lugar, nós aprendemos com o apóstolo que para ter essa coragem, para não se envergonhar do Evangelho, nem envergonhar o Evangelho, além de saber que nós recebemos esse poder, além de saber qual é o nosso papel como testemunhas do Senhor, agora membro da família, nós precisamos conhecer o conteúdo
desse evangelho que nós vamos testemunhar. Como é que eu vou testemunhar um negócio que eu não sei? É um falso testemunho. Você é chamado para um júri como testemunha de algo que você não viu, que você não sabe. Sim, me conte aí. Rapaz, seu juiz, eu não sei direito como foi, não sei, o cara vai mandar ele prender. É brincadeira. Quer dizer que você vem testemunhar o que você não sabe? Então nós precisamos saber, meus filhos, nós precisamos saber qual é o conteúdo da mensagem. E novamente nós olhamos para o início. O início da carta do homem. Vamos ler aqui rapidinho esse pedaço aqui. Ó. Ele já disse que era servo de Deus, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então reparem que Paulo sabia de que era que ele estava falando. Ele não estava inventando nada, não. Ele estava falando de coisas segundo as Escrituras. Ele não criou nada. O apóstolo sabia qual era o seu papel e sabia sobre o que estava escrevendo e ensinando a esses irmãos que ele nem conhecia. Ele não estava ensinando nenhuma novidade. O homem era um filósofo. O homem era conhecedor da lei. Ele não estava ensinando nada, como ele mesmo disse aos Coríntios, eu não vim aqui ensinar a vocês com sabedoria humana, não. Com palavras persuasivas, eu vim ensinar Cristo e este crucificado. O que ele ensinou a esses irmãos foi o que Deus já havia prometido, conforme estava nos profetas, conforme as Sagradas Escrituras. Pois bem, como o apóstolo sabia e ensinou, para que ele ensinou? Para que a gente saiba, como ele mesmo nessa carta aqui, capítulo 15, versículo 4, diz que o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Pois é, isso que ele escreveu aqui, para nós, no nosso caso, outrora foi escrito para o nosso ensino. Então ele diz aqui que nós precisamos saber o evangelho que pregamos e ou testemunhamos. É o mesmo evangelho lá do Éden, de Adão e Eva, Caim e Abel, 7, e assim por diante. É o mesmo evangelho que ele prometeu a Abraão, aos patriarcas. É o mesmo evangelho, ou a mesma mensagem da qual testificam a lei, os profetas e os salmos, como Jesus disse aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele não se apresentou, eu já preguei sobre isso aqui, você está me desconhecendo? Sou eu, meninos. Não. Ele revelou quem ele era pelas Escrituras. São as Escrituras que testificam de mim. Lá em Lucas 24, já preguei aqui sobre isso. Não há mensagem nova para a nossa época, esse papo furado. Pastor, o mundo hoje é diferente. Papo furado, ignorância, ou desfaçatez, ou, o que é pior, falta de conversão. Eu não posso ficar agarrado a invenções da igreja, a tradições de igreja. O que é que a Bíblia ensina? É isso que eu tenho que fazer? Quem deu poder para a igreja inventar alguma coisa? A igreja católica. Aí nós seguimos, simplesmente. Por isso, irmãos, não podemos ter medo, não podemos ter vergonha, muito menos envergonhar o Evangelho, porque sabemos que ele é o cumprimento da promessa de Deus, de que enviaria o seu Messias, o Salvador, para pecadores arrependidos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus disse isso. E esta mensagem, rejeitada em todas as épocas, é a mesma mensagem desde que o pecado contaminou o homem,
continua sendo a mesma mensagem rejeitada em todas as épocas. Portanto, ninguém vê com esse papo furado de que a nossa época hoje, pastor, isso aí não vale mais para nós, não. Irmãos, em qualquer época, o pecador precisa saber e precisa reconhecer que ele é um miserável condenado ao inferno. Ele precisa saber que essa condição só pode ser mudada pelo Senhor Jesus. Não há outro jeito. Foi assim que Jesus disse a Nicodemo: meu amigo, você tem que nascer de novo. Confrontou logo o pecador com o seu pecado, com a sua realidade. Foi assim que ele disse para a mulher samaritana lá no poço: minha senhora, a senhora já teve 5 maridos, que não é seu marido não. Vai chamar seu marido. Você é um profeta? Confrontou-os imediatamente com o seu pecado. E mostrou-lhes que ele era o Messias. A única salvação providenciada por Deus para todo aquele que nele crê, como os apóstolos continuaram a pregar, como Paulo aqui ensina nessa carta, nesse pedacinho que nós estamos lendo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores, todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, porque já vinha do ensinamento da lei, depois o grego. Pastor, mas falar de pecado, falar de condenação, falar de inferno em nossos dias, isso não se admite. Ninguém vai querer escutar uma conversa dessa da gente, vai logo ridicularizar a gente. Isso realmente causa vergonha. No nosso mundo de hoje, causa vergonha mesmo. Você ir com um papo desse para alguém, culturalmente causa vergonha, pois sempre causou. Não é novidade isso não, sempre causou. Causa vergonha. Pois é, pastor, o nível intelectual na universidade, meu Deus do céu, quando a gente fala na universidade de alguma coisa, é mesmo que mexer no vespeiro. O nível intelectual dos nossos dias, as práticas sociais equivalentes, estão muito avançadas para aceitar essa conversa. Conversa ultrapassada, conversa de Bíblia, 2.000 anos, 4.000 anos atrás. Então, nesse caso, nós vamos ter que admitir que a Bíblia não serve mais. Vamos ter que admitir que o Evangelho de Deus não é mais o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Tem que ter hoje algo inventado pela igreja de forma mais moderna para poder atrair pessoas para a igreja. Prosélitos. Não vem um convertido nessas atividades eclesiásticas que a igreja inventa para trazer gente. Nenhum. Ninguém foi chamado ao arrependimento. Foram chamados para vir para uma igreja boa, para lhe dar uma vida melhor. Já disse para vocês aqui, repito, toda semana eu vejo pelo menos 3 vezes lá na praia, os caras chamando os bêbados lá, os bêbados de Tambaú, para Deus abençoar eles. Mas meu Deus, o que é isso? E dando café para eles lá, café com pão, não sei o quê. Pois é, pastor, mas essa história até que serviu lá no tempo de Paulo, mas para nós... Pois é, como eu disse ainda agora, eu lhes afirmo, isso é ignorância total da história. Ignorância total. A cultura, repito, disse ainda agora, helenista, grega com a romana, era altamente intelectualizada, totalmente familiarizada com um complexo sistema filosófico que vinha lá do tempo de Platão, Aristóteles, 400 anos antes de Jesus. Detalhe, sistema filosófico que nunca foi superado. Todos os nossos cursos da Universidade de Ciências Humanas são calcados em cima da filosofia dos gregos. Doutora, advogada que está se formando, se ainda não estudou, vai estudar direito romano. Todos os países do mundo quase têm o seu sistema de leis firmado em cima da lei romana. No tempo de Jesus. Pois é. Aí como é que a gente acha que hoje está diferente? Diferente de quê? Vai ler a República de Platão, que você vai ver que não tem novidade nenhuma nessa história de república. Tem um outro de Aristóteles, que eu não estou lembrado agora o nome,
A República de Platão e um outro, que são os dois livros famosos a respeito disso, também dizendo, quando eu li esse livro, digo, mas meu Deus, eu pensava que o Ulisses Guimarães tinha inventado alguma coisa, o pessoal da Constituição tinha inventado alguma coisa, não, está tudo lá. A política de Aristóteles, está tudo lá. Então esse papo furado de que serviu naquela época, para hoje não serve mais não. Quanto ao contexto moral, meus irmãos, eu garanto para vocês, o contexto de imoralidade no tempo de Jesus era muito maior do que o de hoje. Porque, especialmente a imoralidade sexual. Por isso que Paulo, em todas as cartas, ele chama a atenção dos irmãos, deixai a imoralidade sexual. Toda vez que ele fala, deixai a impureza, esse impureza aí é impureza sexual. Tem uma ou duas só exceções que não tratam especificamente de impureza sexual. As outras, todas, tratam de impureza sexual. Em alguns casos, ele fala claramente em prostituição, lascívia. São pecados relacionados ao sexo ilícito. Isso era comum naquela época. E em casos até incentivado ou promovido pelo governo, pelo Nero, pelo César, dependendo da situação. Eram práticas comuns da sociedade. Lesbianismo, homossexualismo, pederastia, que ganhou o nome de sodomismo, por causa de Sodoma lá, as práticas de sodomitas lá. Portanto, irmãos, as pressões que os cristãos de Roma sofriam nas áreas social e intelectual não eram diferentes das que nós sofremos hoje na nossa sociedade pós-moderna. Não é diferente. Que nos deixam com medo de confessar na universidade que eu sou virgem, que eu não traio a minha mulher. Vai dizer isso numa rodada lá dos doutores. Eu não traio a minha mulher. O quê? Que mundo é esse? Tu é de Marte? Os caras contam como vantagem trair a mulher. Ou, pasmem, na frente de todo mundo o cara contar o que ele faz com a sua esposa, como se fosse uma prostituta. Ele conta para todo mundo. Eu fiquei vermelho de ouvir aquilo. Por que está contando a esposa dele? Isso é normal. Aí como é que eu vou dizer num ambiente desse que eu sou fiel à minha mulher? Vou me apedrejar. Vou me apedrejar, digamos assim. Então, irmão, não pense que hoje não é diferente coisa nenhuma. O nome do bicho é Satanás. O nome do que jaz nesse maligno é pecado. O mundo inteiro jaz no maligno, é pecado. Lembra a oração de Jesus? Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal é o maligno, é a própria tentação, é o pecado. E isso é em qualquer época. Do mesmo jeito. Os crentes de Roma sofriam, a pressão que eles sofriam nas áreas social e intelectual e na área política era muito maior do que a nossa. Hoje a gente não é perseguido por ninguém aqui. Não tem ninguém perseguido por nada aqui. Ia lá, vendo, fecha a igreja, não sei o que, mas fechou o mundo todo, fechou todo. Não tem perseguição coisa nenhuma. Isso é papo furado de crente, igreja que dá mau testemunho, aí vem com a história que está sendo perseguida. Então, irmãos, o que nós sofremos hoje não pode nos deixar com medo, com vergonha de um evangelho supostamente ultrapassado. E como eu disse, eu fico com vergonha de ver meus colegas pastores ou de testemunho de irmãos e louvo a Deus, estou dizendo, Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem me sustentado. Porque eu não sou melhor do que esse camarada aí, não. Na verdade, eu sei que sou até pior. Eu sei quem eu sou. Mas o Senhor tem me sustentado. Agora, eu não posso compactuar com esse camarada do que ele está fazendo e não tem intenção nenhuma de mudar. Ele vive nessa prática e não tem intenção nenhuma de mudar. Pastor, eu não posso compactuar com ele. Três pastores da nossa igreja já me convidaram. Reverendo, como eles chamam, reverendo, nós temos uma reunião de oração, o senhor não quer participar da nossa reunião de oração? Eu quero não. Eu conheço a vida deles, eu conheço o testemunho deles, eu vou o quê? Participar de reunião com esses camaradas? O que é que eles vão fazer nessa reunião de oração? Fofoca, politicagem do presbitério, é só isso que eles vão fazer lá.
Aí eu vou participar disso? Vou não. Eu não conheço as pessoas. Eu não sei a sua conduta. Eu não conheço o seu caráter. Então, irmãos queridos, exatamente por ser um intelectual convertido, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque sabia que a cultura e a ciência que ele conhecia muito bem, por mais avançadas que sejam, não alcançam as grandes questões da existência humana, muito menos o pecado. Ciência não alcança pecado. Psicologia, psicoterapia, psico não sei o que, isso não alcança pecado. Portanto, irmãos queridos, se conhecermos o conteúdo da mensagem que nós temos que pregar ou testemunhar, não nos intimidaremos diante de nenhum tipo de avanço cultural, tecnológico, científico, político, porque o Evangelho supera todos eles. Sabem por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Então pouco me interessa se vão me perseguir politicamente, se vão me perseguir na universidade, se vão me perseguir no meu emprego, se vão me perseguir não sei aonde. Pouco me interessa. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei o que Ele ensinou, eu sei o que eu devo dizer. Se vão me ridicularizar, que ridicularizem. Já disseram para mim em reunião de peritério, tu só quer ser santo? E quero mesmo. Deus mandou. Deus mandou. Eu quero ser santo mesmo. Esses que me chamaram para orar. Já houve ocasião que eu querendo fazer o que era certo, tu só quer ser santo? Eu quero mesmo. O Senhor mandou. Eu não consigo não, mas eu persigo. O Senhor mandou. Por isso, irmãos, Paulo, o intelectual, dá exemplo encorajador aos crentes de Roma e a nós, dizendo que não se envergonha do Evangelho. Mesmo sabendo que para alguns, ele diz lá aos Coríntios, para alguns é loucura, e para outros, escândalo, como ele ensina lá aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 23. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é totalmente contra a cultura, sempre foi e sempre será. Na verdade é loucura mesmo. Segundo leu o ensino de Jesus ali no início, capítulo 5 de Mateus, os 12 primeiros versículos, isso é loucura. Tem quem consiga fazer isso aqui não? E é mesmo. Tem no poder dele que está mandando. Paulo escreve lá aqui, versículo 18. Segundo Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia, eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber disso. Não podemos nos intimidar diante da cultura pós-moderna, coisa nenhuma. Não podemos ter vergonha de ser cristãos, muito menos podemos envergonhar o Evangelho com a nossa conduta anticristã. Por quê? Porque nós somos salvos eleitos, como ele diz aqui no início, ele está falando dele, mas isso é para nós também, observada a comissão que foi dada a cada um. Nós somos servos eleitos também, nós somos chamados por Deus também, nós somos vocacionados por Deus também, somos santificados por Deus também, para sermos mensageiros do Evangelho, seja pregando ou testemunhando, seja como pregadores ou testemunhas. Por isso nós temos obrigação de conhecer o segundo tópico que nós vimos aqui. Além de eu saber qual é o poder que está em mim, eu tenho que saber falar desse poder. Eu tenho que conhecer a mensagem que me foi confiada a anunciar. Seja pela palavra exposta com fidelidade, se eu for pregador, como Pedro disse, aquele que pregar, pregue segundo os oráculos de Deus. Ou como testemunha. Ou como servo, simples servo. No poder que Deus supre, não sou eu o bam. Que tem de irmãos que fazem alguma coisa, mas se vangloriam do que fizeram, meu Deus do céu. Temos a obrigação, irmãos, de conhecer, porque todos os crentes verdadeiramente salvos, crentes, foram chamados
obediência. Foram chamados para uma vida de santidade. E isso com base na fé. O justo viverá por fé. Entendido que esse fé aqui é o conhecimento da revelação de Deus. E uma vida de santidade fortalecido no Senhor e na força do poder que nos deu esse conhecimento, nos deu essa revelação e agora vai nos conduzir numa vida de santidade contra a sociedade, contra o mundo que jaz no maligno. Eu tenho dito para vocês, igreja que tem a simpatia do mundo é uma falsa igreja. Pastor que é ovacionado pelo mundo é um falso pastor. Ora bola, não é isso que a Bíblia diz? Mas a igreja é diferente. O pastor famoso é esse que enche estádio. Meu Deus do céu. Se entendermos realmente a mensagem do Evangelho, irmãos, jamais nos envergonharemos dela por causa da cultura. Nem envergonharemos o Evangelho também por causa da cultura. Ao contrário, como apóstolo Paulo, teremos conhecimento e ousadia para anunciar, seja como pregador, para anunciar a verdade, seja como testemunha, vivendo a verdade. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a nossa fé. A fé pela qual vivemos, o justo viverá, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Abacuque, ele repete isso lá em Gálatas, Abacuque 2:4. Ele é a nossa fé, e nós vivemos nessa bendita esperança do nosso Salvador. Que Deus nos conceda graça para sermos servos fiéis à sua palavra, a fim de que vivamos em santidade devida. Enquanto Ele reúne os seus eleitos, Deus acrescenta a cada um, Atos 2:47, Ele mesmo acrescenta à igreja aqueles que Ele salva, aqueles a quem Ele concede o dom do arrependimento, aqueles a quem Ele dá a revelação da salvação. E esses vão viver agora ávidos por conhecer esse Salvador e a sua palavra para testemunhar isso. É só isso que é a igreja. Que Deus reúne, acrescentando a cada dia os que são salvos, e Ele faz isso para louvor da sua glória. Amém.